tá? E aqui a gente tem o intuito de trazer pessoas de sucesso, pessoas que têm muito resultado. E hoje a gente tem um convidado muito especial, esse cara que me trouxe pro consórcio, então a culpa é do Valdir. Essa hashtag aí já vai ficar aqui embaixo, já comenta aí, a culpa é do Valdir, tá? E eu trouxe ele aqui, cara, porque eu quero que você tenha uma visão que esse cara tem com maestria, que é uma visão de gestão, é uma visão de processo, é uma visão de implantar isso em várias equipes, né, com várias pessoas. E, por exemplo, vou te dar alguns exemplos aqui só para a gente começar. A tabela de performance que você usa lá no CRM de consórcio, que você vê lá todo o aproveitamento da sua equipe, esse cara fazia em planilha. Então se apresenta aí, Valdir. Bom, obrigado pelo convite, Léo. É um prazer estar aqui hoje no Pode Escalar. Não, pode escalar. Pode escalar, né? Tem um X aí. Pessoal, eu sou o Valdir, eu tenho 39 anos, eu estou no consórcio desde 2002, então são 20 anos empreendendo nesse mercado, está indo para 21 anos, então comecei, eu era muito novo no mercado. E como o Léo falou, eu estava agora, um pouco antes da gente vir aqui, estava dando uma olhada, porque tinha acabado de atualizar a planilha de performance, que é uma planilha onde a gente consegue gerir de maneira fácil, né, os números dos vendedores durante uma semana, um mês ou durante o dia dele, né? E essa planilha é muito interessante, Léo, porque ela nasceu, sei lá, acho que lá em 2007, né? Quando eu estava ali já na gestão, eu tinha que receber os relatórios dos meus vendedores, eram tudo em papel mesmo naquela época, e aí eu tinha que analisar um por um. E aí eu ficava anotando, cara, assim, pô, o Léo, né? Colocava o Léo, aí colocava lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aí anotando quantos clientes novos ele fez, quantas revisitas, quantas indicações. Eu tinha que ir colocando tudo aquilo lá e mapeando. E aí depois a gente falou, pô, vou para uma planilha do Excel. Aí fomos para uma planilha do Excel. Aí tinha a planilha do Excel. E aí quando a gente conversou a primeira vez, acho que a gente vai falar um pouquinho de como nasceu essa parceria, foi minha ideia. Eu falei, cara, eu tenho que passar essa planilha que eu uso no meu dia a dia, que eu uso desde 2007 até agora, até 2019, que a gente começou, né, com o CRM. Foi. Então até 2019 eu usava em planilha. Eu falei, pô, tem que passar isso aqui para dentro do sistema, que com um clique eu consigo saber todos os clientes e tudo mais, né? Mas é uma planilha que me dá hoje uma facilidade de gerir a minha equipe com uma tela. Eu consigo ter um cenário real do trabalho do vendedor. Legal. Ó, só para quem não está localizado ainda, quem não usa o CRM de consórcio, tabela de performance é uma tabelinha mesmo dentro do sistema que ela mostra de forma automatizada. Se você tem equipe, por exemplo, você vai ver todos os membros da sua equipe, todos os membros da sua loja, independente de equipe. Você consegue separar ali por hierarquia e você vê quantas prospecções, quantos em qualificação, em processo de qualificação, que eu estou tentando levantar o perfil, quantos já foram qualificados, perfil levantado por completo, quantas negociações, vendas, quantas vendas foram pagas, quantas foram não pagas, quantas visitas à loja. Então, se o seu processo de venda exige uma visita presencial ou visita de campo, você consegue mapear também por essa planilha de performance e separado por período. Poxa, eu quero analisar essa semana, você vai lá, filtra a semana, você vê como é que está o resultado de todo mundo. Então, é muito interessante e isso surgiu pela planilha dele. Mas é que assim, para quem está nos assistindo, às vezes você está falando assim, pô, meu vendedor não está vendendo, ou a minha equipe não está vendendo. E eu sempre tive uma facilidade em gerir esses números, né? Então, como que eu analiso o vendedor? Quando o vendedor chega para mim e fala, Valdir, não estou vendendo. Primeira coisa que eu faço é abrir a tabela de performance. O que é a tabela de performance? É o número de trabalho que esse vendedor está fazendo. Eu sempre gosto de começar, Léo, pelo trabalho. Sim. Porque se o vendedor estiver fazendo uma quantidade alta de prospecção, de qualificação, de negociação, tem que ter venda. Sim. Então, se eu tenho um vendedor onde ele está negociando muito e a tabela vai trazer isso para você, poxa, o Léo foi lá e em 5 dias, que é uma semana, fez 20 negociações. Poxa, peraí, se ele fez 20 negociações, por que não teve nada de resultado de vendas? Então, o primeiro passo eu vou analisar a quantidade. Se ele está dentro de uma quantidade mínima aceitável para você ter um resultado, aí eu faço o quê? Aí eu vou analisar o trabalho, a qualidade desse trabalho, para saber se dessa qualificação realmente estava qualificado, essa negociação foi uma negociação de fato, não foi? Aí eu vou vendo um por um para saber se ele fez aquela negociação, né? Então, como é que surgiu, até para você entender, essa planilha, né, lá atrás? A gente queria saber a quantidade. Que o vendedor ficava assim, não, eu estou trabalhando, mas eu não conseguia medir.
E em papel fica difícil, porque eu tinha uma montoeira de papel. Como que eu ia lembrar quantidade? Eu tinha que anotar em algum lugar. Que ano? 2017. 2007. Tem uma galera fazendo hoje, em 2022, o que você fazia em 2007. Na verdade, assim, a gente começou a notar números, na verdade, em 2007 que a gente começou a ser mais eficiente nisso. Mas é interessante que eu trabalhei numa administradora desde 2002. Então, em 2002 até 2007, já tinha esse ritmo. Todos os dias tinha que se fazer um volume X de trabalho. Na minha época, em 2002, quando eu comecei, não se vendia imóvel. Era muito motocicleta, automóvel, esse era o que se vendia naquele momento. Então era muito trabalho de rua. Então a meta era 50 visitas e 20 negociações no dia. Só que essas 20 negociações eram revisitas ou primeiras negociações. Era uma negociação muito superficial, porque chegava pro cara de moto e falava, cara, quer comprar moto? Quero, quanto que funciona? Aí eu explicava ele rapidinho aqui, com 5 minutinhos estava feita uma entrevista ali. Eram 20 entrevistas no dia. Depois, lá em 2006 para 2007, a gente mudou o cenário, porque entrou uma pegada muito forte de imóvel, que foi uma virada que nós tivemos de 2004 para 2005, numa outra administradora já. E aí a gente pensou, pô, peraí, agora não dá mais para trabalhar com aquele volume, que a gente não vai mais para a rua, a gente começou a trabalhar telefone, e aí a gente organizou para 10 negociações semanais, 2 negociações dias, mas eram 2 negociações de fatos. Então eu tinha que ter os números para eu depois analisar, chegou nos 10? Chegou, mas desses 10, realmente são 10 negociações ou não? Não passava qualquer negociação. O que não passava? Levantar perfil não significa que foi negociado. Não, e naquela época não aceitava ainda nem telefone e nem WhatsApp. Que depois da pandemia, pessoal, hoje a gente aceita, o vendedor fez uma negociação. Fez como? No WhatsApp, ele mandou, o cara respondeu, tá aqui uma negociação. Naquela época eram 10 negociações presenciais. Usava-se o telefone para agendar visita, às vezes fazer uma prévia de uma qualificação, para você também não ir à toa no cliente, então já qualificava previamente o cliente, mas era negociação sentada, de você ali sentar e negociar de fato. Mas era muito legal, porque hoje a gente fala no sistema de qualificação, sondagem, você entender o cliente antes de levar para negociação e tudo mais. Naquela época, quando eu pegava as 10 negociações, qual que era o meu papel como supervisor de vendas? Era analisar a negociação e ter certeza que aquilo foi uma negociação. Então ali, quando o vendedor fazia para mim o comentário, né, que a gente tem hoje um campo, por exemplo, no CRM, que ele tem que fazer a observação. Né? E às vezes eu falo para a minha equipe, falo, cara, não adianta você colocar lá, o cliente está interessado em imóvel. Pô, tem um campo para isso. Não faz sentido. Ali você tem que fazer, a gente tem que fazer uma bíblia, você tem que descrever tudo o que aconteceu, porque quanto mais informação tiver, menos eu preciso falar com você para entender aquilo. Então, às vezes eu pegava o relatório, que a gente chamava de PTE, cara, tinha às vezes, o cara usava às vezes, era planejamento de trabalho externo. Era a sigla do PTE que a gente usava, que eram as folhas, onde o cara tinha lá nome, telefone e tinha um comentário. O cara tinha que fazer, eu falava, cara, pode comer as linhas de baixo aqui, não se importa. Pega uma folha, grampeia uma folha de sulfite junto, não tem problema. Eu preciso entender o que foi feito. E aí os caras colocavam aquele negócio grande assim. Ali eu conseguia saber se o cliente foi qualificado, se ele não foi qualificado, se ele foi levado para o processo de negociação ou se ele foi empurrado para o processo de negociação. Porque a maioria dos vendedores, eles não passam o cliente no funil de vendas, eles empurram o cliente no funil de vendas. E é por isso que a gente ouve tanto. Cara, me ensina a fazer fechamento, eu não consigo fechar, eu tô indo lá, na hora do fechamento o cara vai embora, na hora do fechamento o cara desiste, Ele não tá vai pensar, de fato. o cara não estava no processo de fechamento, né? Ele foi meio que empurrado para o processo de fechamento. Legal. Então, para o pessoal entender o contexto um pouquinho mais a fundo, o Valdir, quando eu conheci, ele já tinha algumas lojas, né, de uma administradora, e ele me chamou para fazer captação. Você já tinha contratado quantas agências? Então, foi assim, em 2016 para 2017, me abriu esse horizonte do marketing digital. E aí eu comecei, então, a correr atrás de algumas agências. Então, eu acho que eu passei por, pelo menos, cara, umas 4 ou 5 agências. Depois, eu tive até uma amiga nossa em comum, que é a Mari Maldos, eles tiveram uma startup,
que foi a Jobs, e aí eu abri um espaço, cedi um espaço da minha empresa para que nascesse uma incubadora, né? uma incubadora, nasceu essa startup, e eles prestaram serviço. Foi um dos melhores momentos que a gente conseguiu captar, conseguiu ter algum resultado, mas ainda não foi o que eu precisava. E aí, logo em seguida, a Jobs cresceu, saiu do nosso escritório, né? E aí a gente ficou de novo capenga. Aí pesquisava, comprava lead no mercado, aí eu comecei a estudar, comecei a fazer vários cursos ali na internet, né? Conectei com algumas pessoas e eu mesmo comecei a fazer meus anúncios. Só que assim, eu sabia até fazer, não exatamente profissional, como vocês sabem, como agência, né? Mas eu tinha um problema, que eu acho que isso acontece com a maioria dos vendedores. Às vezes o cara fala assim, mas eu já sei fazer, eu fui lá, fiz um cursinho, até aí tranquilo. Mas isso não é o problema, fazer. Eu acho que o grande problema hoje é você conseguir ter tempo para gerir uma campanha de marketing. Então, assim, às vezes eu passava ali horas e horas para fazer um anúncio. E aí eu tinha um problema, que eu não sabia o que estava funcionando, o que não estava, eu não tinha como analisar, não sabia analisar a fundo as campanhas. Então eu gastava muito tempo, perdia muito tempo com aquilo que eu não tinha que perder tempo. Eu tinha que focar naquilo que eu sou bom. O que eu sou bom? Vender consórcio. Então eu tinha que gastar e colocar o meu tempo para atender cliente, vender, atender a equipe, gerir a equipe, fazer a equipe fomentar mais negócio. Então assim, eu gastei muito tempo fazendo anúncio e tendo baixo resultado, né? Aí quando chegou na pandemia, a gente praticamente estava fazendo assim, muito pouco, porque a gente funcionava muito bem no off, né? O que era o meu off? Era muito forte com imobiliárias. Então eu tinha parcerias imobiliárias, os meus vendedores tinham diversas imobiliárias, a gente chegou a ter em São José quase 60 imobiliárias cadastradas dentro do escritório, né? 2 com um, 3 com outro, 5 com outro vendedor, e aí essas imobiliárias forneciam as listas e a gente ligava. Então o vendedor ficava ali o dia inteiro ligando, agendando, visitando, ligando, agendando, visitando. Esse era a nossa rotina. De repente, fecha-se tudo em março de 2019, 2020? Acho que foi 19. 2020, né? 20? 2020. Março de 2020 foi quando fechou. Foi 2 anos de pandemia aí. Fechou em 2020. Quando fechou, eu falei, cara, e agora? O que nós vamos fazer? Só que aí foi quando, né, eu assim, reencontrei o Léo, que a gente já tinha tido um contato através de um amigo em comum que nós temos. Valdir deu uma palestra de inteligência emocional, com uma das melhores palestras que eu já ouvi na vida. Pois é. Era uma empresa nossa com palestra, minha com uma outra pessoa que já tinha trabalhado com ele. E ele deu uma palestra na Embraer de inteligência emocional, cara. Você não assistiu alguma aí? Tá no YouTube? Tem alguma no YouTube? Não tem. Tá dando mole, tá dando mole. Não temos. Mas foi interessante, porque nós nos conectamos lá, né? Foi rápida a conexão, depois você foi numa festa de final do ano da Demicon, sim. A gente ficou junto ali conversando. Mas aí na pandemia nós nos encontramos em uma mentoria, né, do Pablo Marçal, no F10K. Sim. A gente encontrou algum grupo ali, você está fazendo também, e tudo mais, tal. Ainda. Eu tô aqui com a pulseirinha ainda do F10K. E aí a gente falou, cara, tô querendo trabalhar com marketing digital. Ele falou, também tô fazendo, vamos conversar. Vamos embora. E aí foi muito interessante, porque eu tinha acabado de passar por uma agência que, assim, gastei uma grana e não deu resultado. E o Léo também tinha passado por essa mesma agência, também não tinha tido resultado. Baita prejuízo, quase faliu uma empresa. Quase faliu uma empresa. Confecção, marca de camiseta, champaria, quase faliu tudo. Então, você passou por essa agência e passou, aí a gente juntou forças, né? Foi quando eu falei, Léo, preciso gerar lead. Aí conversei com os gestores que estavam comigo naquela época, tinha 3 gestores ali, 5 gestores, né, naquela época. 3 naquela loja, mais alguns... mais 2 espalhados, que era o Marrone e o Reinaldo. Falei, galera, vamos começar a fazer lead? Tá tudo fechado. O jeito agora é a gente começar a vender Brasil inteiro, aonde pode, porque a nossa marca tinha divisa, não poderia anunciar em alguns lugares. E aí foi quando o Léo começou a anunciar para nós. E aí a gente começou assim... nós saímos de uma produção, cara, eu lembro que a gente, de um mês para o outro, a gente quase que dobrou a produção. Tudo fechado e a gente dobrou. 2020 eu considero assim, foi um dos melhores anos nosso de vendas. Não, assim, foi o ano... Tudo bem, eu vendo mais hoje, eu vendo mais do que vendi em 2020, cara. Mas foi um ano que eu consegui dobrar a venda. Do que eu vendi em 2019 para 2020, eu consegui dobrar a minha venda. Então, assim, para mim foi um ano... espetacular. Hoje a gente está crescendo, cada ano a gente cresce,
mas a gente não deu nenhuma dobra, igual a gente saiu de 2019 para 2020 por causa do tráfego, por causa dos leads, né? Por abrir esse horizonte, parar de vender só na minha cidade, e a gente parou, na verdade, a gente vendia pouco na nossa cidade e vendia muito fora, né? Sim. Então isso foi um grande diferencial para nós. Legal. Mas assim, eu queria entrar um pouco mais em detalhes para o pessoal entender por que deu certo com você, porque eu vejo muita gente começando e os caras não conseguem ter resultado. Tá. Só que eu vejo alguns problemas. Por exemplo, o lead, ele não faz milagre. Tá? E o lead sem um CRM bem usado também não faz milagre. Por quê? Igual você falou agora há pouco. Fazia tráfego, tinha lead, mas não sabia se estava dando resultado ou não. Por quê? Quando a gente faz tráfego, a gente tem ali, por exemplo, vou fazer 2 campanhas. Dentro dessas 2 campanhas, eu faço duas segmentações de público em cada uma. Eu tenho 4 segmentações de público. E se eu usar 3 fotos em cada público, eu tenho 12 variações de anúncio. Sai uma venda. Você consegue saber hoje qual das 12 variações está gerando venda? Com CRM de consórcio, a gente consegue fazer isso. Tá? Então foi até por isso que surgiu, no primeiro dia que a gente se conheceu, que a gente se reencontrou, né? Foi já com o objetivo de captar lead. A gente já pegou uma ferramenta do mercado, adaptou para o consórcio, porque não existia nenhuma do consórcio, e a gente conseguiu adaptar ali para conseguir rastrear. Poxa, eu vou fazer tráfego, mas vai adiantar de que se eu não sei qual vendeu. Então, é imprescindível você ter rastreamento e você usar a ferramenta, porque não adiantaria nada também. Quando veio a pandemia, você tem uma ideia, a gente começou a operação e eu fui visitar meu pai e minha mãe no Rio. E, cara, como deu lockdown, não podia voltar do Rio para São Paulo. Então, a gente implantou e a gente implantou e eu estava no Rio. Então, a gente implantou CRM, implantou tráfego, o Valdir apanhando com os gestores na loja e eu lá no Rio, não podia sair. Então, se a gente não tivesse CRM naquela época, foi um baita no desafio, né? Não, mas a verdade é assim, eu acho que para quem está começando, quando a gente iniciou o processo de tráfego, a gente iniciou assim, vamos fazer para ver como é que vai funcionar, a gente não tinha uma noção, né? E a gente acertou a mão. A gente tinha um lead muito barato, né, na época, comparado ao que a gente tem hoje. A gente tinha um lead barato, tinha muito volume, porque a gente tinha uma equipe ali, só aqui em São José, era mais de 30 vendedores. Então, assim, a gente tinha que entregar na média de 200 leads dia, né? Era muito lead, não dava para entregar tipo 10 leads, né? Não dá para ser, né? Não dá para entregar um para cada um, 30 leads. Então, a gente tinha muito vendedor e tinha que entregar muito lead. Então, assim, a demanda que a gente gerava era muito alta. Só que a gente começou ali no início com a Lead Lovers na época, né? Sim. Que não entregava para nós uma gestão bem clara dos números. Era só uma organização. Era uma organização ali, não tinha como olhar, assim, eles não tinham um CRM, eles tinham só um gestor que a gente fazia páginas de captura, né? A gente tinha página de captura e a gente conseguia organizar em coluna tipo Trello, né? Tipo Trello. Mas aí uma coisa que eu acho que foi um diferencial nosso é que a gente fazia a nossa organização. Sim. Então a gente extraía os dados, jogava na planilha de Excel e ali a gente ia mapeando, né? Um por um, a gente ia mapeando venda a venda. Mas você fez uma pergunta que eu acho que é bem interessante para quem está ali nos assistindo. Como que eu começo? Né? O que faz ter diferença? É só gerar o lead? Eu fui lá e gerei um lead, seja no Facebook, Instagram ou no Google. Só isso garante o meu sucesso? Garante que eu vou ter resultado? Não garante. Né? O que é legal? Você primeiro precisa ter um processo. Um processo. Quando você tem um processo bem montado, estruturado de como vai funcionar, desde a recepção do lead até a venda e pós-venda, fica mais fácil de você conseguir medir e conseguir ter conversão. Eu até acho interessante que às vezes as pessoas, se me procuraram, acho que foi até uma indicação sua, o cara falou, cara, a gente está querendo começar uma operação, como é que a gente faz, tudo mais, estou pensando em contratar um monte de gente e tal. E aí eu falei para essa pessoa, falei, cara, não começa assim. Primeiro, valida o processo. Você já faz? Não. Você já fez uma vez? Não. Então, não sai contratando 40 pessoas para validar um processo. Contrata um time pequeno primeiro, põe o tráfego, começa aí e vai validando. Como é que eu faço a abordagem desse lead? Como é que eu faço a qualificação? Como é que eu faço a negociação? O que funciona de fato? Né? Você tem os ajustes tanto no marketing, do lead que vai chegar, mas você tem o ajuste da equipe. A equipe vai primeiro qualificando, né, como funciona o trabalho para depois você falar, agora é só multiplicar. Na hora em que você pega lá 5 vendedores, implementa um processo,
E esse processo funciona, depois é só replicar o processo. Agora, a maioria das pessoas acha que o quê? Não, vamos botar aqui 40 negros, vamos botar aqui os leads, cara, e já era, vai vender. Vai vender? Lógico que vai vender. Por conta do volume. Por conta do volume. Mas aí você tem um outro problema. Será que vai fechar a conta? Que é o que a gente sempre conversava lá no nosso primeiro projeto. Cara, fecha a conta, não fecha, porque não adianta só gerar o lead, porque pensa bem, você vai lá e coloca 10 mil por mês no Facebook, mais a empresa de marketing, distribui isso. Aí você vai lá e vende X. Mas esse X que você está vendendo, fecha a conta para você pagar o tráfego, pagar a agência, pagar o vendedor, pagar o custo e ainda ter lucro. Né? Porque as pessoas precisam entender isso. Que às vezes você tem lá uma operação. Né? Eu acho que um dos caras que você me indicou esse dia também estava falando sobre isso. Ele tem uma operação no físico que roda muito bem e está faturando X. Não adianta você implementar o lead para você faturar o mesmo percentual. Não faz sentido. Por exemplo, eu estou vendendo 5 milhões em consórcio. Aí eu vou lá e coloco o lead para minha equipe. Minha equipe começa a vender, legal. Aí ela baixa do off e começa a vender 5 milhões no tráfego. Não faz sentido? Por que não faz sentido? Porque você tinha um custo zero aqui. E agora você tem um custo. E agora você tem um custo e está vendendo a mesma coisa. Não faz sentido. A ideia é que você tenha essa operação rodando e você abre uma operação paralela. Né? Agora, tem uma visão muito interessante para quem quer entrar no mundo dos leads. Quando você fala de marketing digital, você está falando de escala. Escala, né? Você está falando de escala. Quando você está falando de escalar o negócio, que é difícil você escalar no físico. Né? Porque você contratar vendedores hoje para o mundo físico, que é ir para a rua para fazer abordagem, fazer a qualificação, às vezes vender valores mais agregados, você tem que ter uma qualificação do profissional muito grande. Quando você vai para atendimento digital, que é recepciona o lead, só qualifico ele, eu tenho um gestor do meu lado 100% do tempo, que se precisar, entra na reunião e fecha, você não precisa ter um profissional tão qualificado, né? E aí você faz o quê? Você consegue escalar. Você pode, por exemplo, pegar um monte de pessoal que acabou o ensino médio agora, não tem experiência nenhuma, ensina ele a fazer uma pré-qualificação só e agendar a reunião para o gestor fazer o fechamento. Sim. Então, esse é um ponto interessante. Quando a gente fala de escalar na internet, a gente tem essa vantagem de você poder contratar pessoas que ainda não têm tanta formação, tanto em vendas quanto em consórcio. Eu que venho desse mercado de vendas externa, né, e a administradora que eu trabalho há 8 anos, a gente trabalha com valores agregados. Então, a gente trabalha com um ticket médio mais alto. Então, a gente sempre teve que contratar profissionais muito qualificados. Ou qualificar, e assim, é o tempo todo qualificando esse profissional, para que ele possa usar uma HP 12C, que ele consiga fazer um custo financeiro de uma operação. Ele entenda de outros produtos financeiros concorrentes. Exatamente, que ele tem que entender do mercado financeiro, ele tem que entender de outros produtos. Aí, quando a gente foi para a internet, abriu exatamente o que você falou. Pô, então eu posso contratar um profissional menos qualificado? Pode. Né? Por quê? O lead ele já vem, na maioria das vezes, qualificado. Né? O que é um lead qualificado? Ele já vem sabendo que é consórcio, ele já vem querendo comprar, ele clicou no anúncio, então já está um meio caminho andado. E claro que ali você está falando só do mercado tradicional, né? Que é o mercado de compra e venda de imóvel. E aí o vendedor ele vai apenas atender o cliente e fazer aquele roteiro de abordagem, fazer uma conexão que é o quebra-gelo, fazer depois ali a parte de pré-qualificação, qualificar o lead. Quando ele entra no estágio de negociação, cara, como ele está dentro do escritório, ele tem um supervisor, um gerente, ele tem alguém do lado o tempo todo que pode dar um suporte para ele para um fechamento. Quando você tem um vendedor na rua, às vezes não tem, e o cara vai ter que negociar, ele vai ter que ir para cima para fechar negócio, e às vezes ele não tem um suporte naquele momento. Sim. Então, por isso que é mais fácil. Agora, tem algo que a gente pode colocar aqui, Léo, que acho que vale a pena para quem está começando, que é fazer a parte do SDR, né? Que é a pessoa que faz apenas a recepção do lead, a qualificação e leva até o estágio de negociação.
e aí depois vem entrega para um fechamento. um fechador, que é quem vai estar dando fechamento, quem vai estar negociando e levando para venda. Que aí já pode Essa é ser uma uma pessoa ideia. com mais experiência, o supervisor, o gestor. Exatamente. Acho que tem um negócio interessante aqui. Você falou de processo. Cara, antes de eu trabalhar na Embraer, por exemplo, cara, eu não conhecia processos. Eu conhecia processo de fabricação, processo de não sei o quê. A faculdade que eu fazia era assim. Mas quando você vai para o ambiente de venda, criar um processo, validar um processo é um negócio complexo pra cacete. É muito difícil. Você pega ali alguma ferramenta no mercado, ela te dá alguma coisa ali. Ah, vai por esse caminho. Mas aquilo ali é um negócio geral, não é para o seu produto, para o seu serviço, é um negócio macro. O Valdir falou de processo. Cara, ele validou um processo há 20 anos. Ele vem validando esse processo há 20 anos. E você pode pegar de mão beijada esse processo dele e aplicar. Por quê? O Valdir, ele acabou se tornando nosso sócio investidor no CRM. Então, hoje ele é meu sócio. E todos os processos do CRM foram desenvolvidos dentro das operações desse cara aqui. Tabela de performance é dele. As etapas do funil de venda são dele. Isso que ele acabou de falar do SDR, fazer o quebra-gelo, entrar na qualificação, qualificar, levar para uma negociação. Cara, essas são etapas ali dentro do CRM de consórcio, que cada uma dessas etapas tem lá as suas perguntas de pré-qualificação. Então, se você colocar alguém hoje que acabou de sair do ensino médio, nunca ouviu falar de consórcio para fazer o SDR para você, a única coisa que ele tem que fazer é ter uma boa comunicação e preencher o que está escrito no CRM. Perfeito. Então, acho que esse é um ponto que você tocou bem interessante, Léo. Talvez a pessoa, mas qual que é esse processo? Como que eu faço esse processo, né? O CRM de consórcio, ele já tem esse processo, que foi uma coisa que a gente discutiu muito lá atrás. Cara, cada hora vai entrar uma pessoa e aí cada um quer fazer de um jeito. Precisa ter um processo, né, estruturado para que a pessoa siga aquele roteiro e entregue as informações necessárias para quem vai fazer o fechamento ou para que ele mesmo consiga dar continuidade depois no fechamento. E aí a gente implantou, a gente colocou isso lá dentro. Então, só que para chegar nisso a gente testou vários, né? Porque cada equipe queria fazer, colocar mais coluna, tirar coluna, até que chegou no ideal. A gente chegou lá, assim, deixar livre, o cara cada hora, tinha funil que tinha 4, 5, 6 colunas, 8 colunas, era uma bagunça. E a gente foi adequando, mas era um teste, a gente precisava entender como que realmente funcionava esse processo. Era o MVP, né? O MVP, nós fomos validando, tá? Esse processo que a gente tem hoje, ele passou por vários estágios, né? E hoje, assim, qual que é o processo que eu utilizo, que eu acredito, assim, que seja o mais simples, mas muito eficiente? A gente sempre fala da abordagem, né? Então, esse processo ele começa na abordagem. A gente utiliza 5 passos. Primeiro é a abordagem. Então, abordou o cliente, todo mundo acha que a abordagem, você fala, oi, bom dia. Cara, eu vejo tanta gente queimar dinheiro com a abordagem errada. Então, a abordagem é a primeira coisa que você tem que pensar. Então, se você vai fazer uma abordagem de um lead, primeira coisa, você tem que saber de onde está vindo essa campanha. O que é essa campanha? É uma campanha de carro? É uma campanha de imóvel? É uma campanha de imóvel de alto padrão, não é? Hoje a gente tem uns formulários do Facebook que nos entregam ali já quanto que a pessoa quer, se ele já conhece consórcio, se ele já não conhece consórcio. Então você já tem uma noção. Quanto tempo pode esperar para ser contemplado? A gente já tem uma visão de quem é a pessoa que nós estamos ligando. Então, quando a gente liga, você tem que ter na sua abordagem um lembrete, né? Peraí, eu não estou ligando para um lead, eu estou ligando para uma pessoa. Você tem que entender isso, porque a gente fala assim, vou ligar para um lead. Não. Lead é o que chega aqui do Facebook, mas quando eu vou ligar, eu não vou tratar com um lead, eu vou tratar com uma pessoa. Eu vou tratar com uma pessoa que tem sonhos, que tem família, que tem desejos, que tem dores. Então eu tenho que pensar, cara, estou ligando para uma pessoa, né? Como que eu gosto de receber uma ligação? Como que as pessoas gostam de receber uma ligação? Então, na abordagem, você tem que ter ali toda uma maneira de falar com a pessoa para, desde o primeiro oi, já criar uma conexão. Então, não adianta você ligar se você está triste, se você está injuriado, se você está bravo, não adianta fazer ligação. Você tem que ligar motivado, alegre, porque na minha ligação eu tenho que passar um sorriso na voz para o Léo. Eu tenho que encantar o Léo com a minha voz. Então, na abordagem, pense nisso, eu estou ligando para uma pessoa. Essa pessoa, eu tenho que encantar ela. Abordei, eu tenho o segundo ponto que é importantíssimo.
que a gente chama de, os mais antigos chamam de quebra-gelo, hoje a gente chama de conexão, rapport, que é a hora que eu vou conectar com o Léo. Valdir, como que eu faço uma conexão com o Léo? Não falando de negócio, não falando de consórcio, não falando da compra do imóvel. Então eu fui lá e abordei. Alô, por favor, o Léo? Ah, sou eu. Ô, Léo, tudo bem? Aqui é o Valdir, sou da empresa X, tudo mais. Tô te ligando porque você simulou aqui no nosso site sobre consórcio, assim, assim, assim. Pô, me conta um pouquinho mais. Aí o Léo vai começar a me falar. A hora que o Léo começa a me falar do que ele está querendo, é a hora que eu entro com quebra-gelo. Poxa, Léo, me diz uma coisa, é para a família esse imóvel? Poxa, é legal e você tem filho? Poxa, qual que é a idade? Pô, eu também tenho uma filha de 6 anos. E aí eu começo a bater papo com o Léo. Nesse bate-papo, eu vou começar a extrair dele algumas coisas para eu conectar com ele. A localização onde ele mora, eu tenho um amigo que também mora lá. O que ele faz? Ele é funcionário de alguma indústria? Ele é dono de alguma empresa? Eu pergunto como é que está o mercado dele, aonde que ele está, como é que está o clima na região dele. Eu vou conectando com ele. Depois da conexão, que eu já gerei uma conexão, eu começo a iniciar o processo de sondagem, qualificação, para entender tudo que o Léo precisa e se o que ele precisa, ele pode pagar por aquilo. Certo? Aí entra uma coisa que eu gosto bastante, Léo. Eu utilizo um processo que é descobrir as dores e os desejos. Porque ou você vai comprar para acabar com uma dor, ou você vai comprar porque você quer realizar um desejo. Acabar com a dor, exemplo. Mora na casa da sogra, tá puto da vida. Quer sair desse B.O. Perfeito. Sacanagem, é horrível, mas é verdade. Pois é, às vezes a dor dele é, pô, tô num lugar ruim, tô na casa da sogra, é uma dor. Às vezes a dor dele é não conseguir aprovação no financiamento, fiquei condicionado no financiamento, o juros do financiamento está muito alto, eu não aguento pagar a parcela do financiamento porque ficou fora do meu orçamento. Hoje, para vocês terem uma noção, a parcela do financiamento é em torno de 1 a 1,2 do valor financiado, ou seja, vai financiar 300 mil, é de 3 mil a 3.600 a parcela. Agora, quem está comprando um imóvel de 300 a 400 mil, que deu um pouquinho de entrada, aguenta pagar 3.600? Não aguenta. É muito fora da realidade. Hoje a locação é 0,4, 0,5. Então, se você tem uma locação para uma casa de 400 mil, de 2 mil reais, 1.600, como que eu vou financiar 300 mil e vou pagar 3.600? Então, a maioria das pessoas não aguentam pagar essa parcela. Ele tem que ter uma entrada muito alta para financiar. É onde entra uma dor. E o desejo? O desejo também pode entrar na casa da sogra. Pô, meu desejo é ter minha própria casa, ter o meu canto, chamar de meu lar, chamar de minha casa. Às vezes o desejo é ter um terreno, mas às vezes o desejo, e isso o vendedor tem que entender, às vezes o desejo ou a dor não é só comprar. Às vezes o desejo e a dor é segurança. É oferecer para a família mais segurança. É sair de um bairro, às vezes, de periferia, para um bairro um pouquinho melhor. É sair de uma casa e ir para um apartamento. É ir para uma casa de condomínio. Então, às vezes, o desejo da pessoa é segurança. Ou é entregar mais benefício para a família, né? Por exemplo, eu mudei no comecinho desse ano e eu saí de uma casa e vim para um apartamento só por causa da área de lazer. Né? Um dos motivos. O outro era segurança. A gente planejou até o final do ano trocar, comprar um carro importado. Eu falei, puxa, com esse carro importado não dá para ficar aqui, porque é uma casa de bairro aberto, automaticamente eu vou colocar a minha família em risco. Então olha só, a minha troca de imóvel não foi porque eu queria comprar uma casa maior, porque eu queria ir para um apartamento. Não, eu nem queria ir para um apartamento. Eu só fui porque eu precisava dar segurança, mas eu queria também para as meninas, que a gente tem 2 filhinhas, uma de 6 uma de 7, eu queria dar para elas também a oportunidade de ter piscina, de ter brinquedoteca, de poder descer. As meninas descem sozinhas, brincam lá embaixo, sobem. Então, vocês estão entendendo? É um processo. Eu abordei, eu fiz uma conexão com o meu cliente e agora eu qualifiquei ele. Acho que um ponto importante é que, assim, se você faz uma venda consultiva, o seu papel é conversar com o cliente nesse nível. Aí é a sua função, é o que você tem que fazer para gerar conexão. Porque se for só para fazer pergunta igual um robô, cara, eu crio um chatbot aqui e faço sozinho. Pois é, isso é uma coisa que eu falo bastante,
pro meu vendedor. Cara, às vezes o vendedor ele quer ligar para o cliente e ele faz uma ligação assim: alô, por favor, Léo? Ô, Léo, tudo bem? Aqui é o Valdir, sou da empresa X, trabalho com consórcio e aí eu vi que você está querendo comprar um consórcio aqui, que você simulou nosso anúncio. Então eu vi o anúncio lá de carro, o cara fala de imóvel e tal. Ah, tá, e quanto você quer? Quanto você pode pagar? Quanto você tem de entrada? Tá, você tá precisando disso rápido, não tá? E tudo mais, já conhece consórcio? Então, porque consórcio é assim, 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 assim. E aí, cara, a ligação é tão seca. E aí o Léo no final não compra. Então, cara, ele liga muito, ele fala com muito, ele tem uma demanda de lead, mas ele não converte, não vende. E aí eu gosto de trazer uma informação importante. Vendedor, presta atenção. Hoje, tá todo mundo fazendo lead na internet. Quando eu falo todo mundo, claro, alguns não fazem, óbvio. Mas os grandes players do mercado estão no digital. Tá todo mundo gerando demanda na internet. E quem não tá ainda tá chegando mais caro. E tá chegando, mas aí eu fico sempre pensando o seguinte: então qual é o nosso diferencial? Cara, o Léo vai gerar um lead aqui hoje e ele coloca lá uma artezinha e um público. Dá uma hora, um concorrente já viu, já tá copiando o anúncio dele e tá fazendo o mesmo anúncio. Pô, se tá todo mundo fazendo marketing digital, gerando isso na internet, qual é o nosso diferencial? E aí eu gosto de falar isso pro meu vendedor. O diferencial vai ser sempre você. Vendedor, o diferencial sempre será você no atendimento. Se você tiver um atendimento diferenciado, não tem para ninguém. Ô, Léo, eu sempre gosto de falar nos podcasts que eu tenho visitado, de alguns vendedores que eu tive. Cara, eu tive um vendedor que era o Juscelino, e hoje ele é dono de uma corretora de seguros, um baita vendedor, era muito interessante. Na época ele trabalhava com telemarketing. E aí era assim, aquele monte de baia, todo mundo ligando, cara. A gente tinha hora que você não conseguia trabalhar, de tanto que você ria do Juscelino. Mas rindo do quê? Porque ele pegava o telefone, ele começava a ligar, aí ele falava com o cliente, coisa de 1 minuto, 1 minuto e meio, ele estava contando piada para o cliente no telefone, ele estava dando risada com o cliente no telefone. Aí a gente chegou: ô Jussa, é seu amigo? Ele falou: não, acabei de falar agora, acabei de conhecer o cliente aqui agora, é cliente de lista aqui. Pô, como que esse cara conseguia? E aí ele tinha uma conversão assim absurda, mas era absurda. Era ele, a Poli, a Cristina, a Silvinha, deixa eu ver quem mais, o Carlão, cara, o Taniguchi. Cara, esses caras sempre tiveram um grande diferencial. Qual que era o grande diferencial desses caras? Conexão. Era conexão. Aí você pega, por exemplo, a Tamires, cara, que recente agora, inclusive, cliente da Scala aí também, trabalhou com a gente um tempo. Cara, era impressionante você ficar numa sala. Era bonito de ver, cara. Não, a gente parava para ver a Tamires fazendo ligação, gente. De você sentar e ficar ouvindo ela fazer ligação e ela dava risada. Ela entrava no mundo do cliente, conversava. Mas assim, era uma coisa de outro mundo. Por que essas pessoas têm uma conversão tão alta no lead? É porque o lead dela é mais qualificado? Não. Cara, eu lembro que assim, ó, a Tamires, ela trabalhou um tempo, depois ela saiu, voltou a trabalhar com a gente. E aí a gente não estava gerando lead naquele momento, eu pegava a lista antiga, de lead de 1 ano atrás, e entregava para a Tamires lead perdido, descartado, lead que o vendedor não tinha ligado. Cara, e ela convertendo lead um atrás do outro. Aí você fala: meu, como que essa menina tá convertendo lead perdido? Mas era o jeito dela, era o diferencial dela, não era o lead. Não era se o lead era do Facebook, do Instagram, não. É que a pessoa que estava ligando era o diferencial. E enquanto as empresas, os vendedores não entenderem que o nosso diferencial é quem está atendendo o lead e não da onde está vindo o lead, não adianta. Pode dar lead bom, pode dar lead ruim, não interessa, a pessoa não vai ter conversão. Então pensa nisso. O seu diferencial vai ser sempre você. E tem um outro ponto também. Tipo, tem um monte de gente que fala: olha, eu falei com o cliente parou de responder. Desligou na minha cara. Cara, desligou porque você foi chato. Desculpa a sinceridade, mas se você for chato, eu vou desligar na sua cara também. Pois é. Tem que ser. E é comum isso. Nem tem muito tempo hoje. Só vai parar para focar em você, deixar de fazer outras coisas se você for interessante. E às vezes você ser interessante é simplesmente você perguntar para a pessoa qual é o projeto dela e ouvir. Muita gente, ninguém para ouvir aquela pessoa. Agora, se você só pergunta qual que você quer, qual parceiro pode pegar, legal, vou pro próximo. E tem mais um detalhezinho. Olha só, a pessoa viu um anúncio do Valdir, clicou em Saiba Mais, lá no Facebook, no Instagram. O Facebook reconheceu que aquela pessoa tem interesse em compra de imóvel. Se o Facebook reconheceu isso, ele está dentro de um público de compra de imóvel.
Aí o concorrente segmentou lá, eu quero quem tem interesse em imóvel em tal região. Ou seja, a partir daquele momento que esse cara achou no Valdir, o concorrente já está anunciando para a mesma pessoa. Se você demorar para atender, ela já se cadastrou em outra campanha, a outra empresa já atendeu. Então esse negócio de você, vou esperar mais um pouquinho, amanhã eu ligo, daqui a 2 horas eu ligo, ele já foi atendido, esquece. Você jogou dinheiro fora. Então, atendimento tem que ser rápido. Tem. Na verdade, assim, isso a gente validou também no nosso processo. Então, assim, pessoal, o que a gente está trazendo aqui nesse podcast não é algo assim na minha cabeça, na cabeça do Léo. São dados que foram validados dentro de um processo de vendas há 2 anos e lá mais um pouco aí. Mas olha que interessante, só para eu voltar para não esquecer. Você estava falando do cara bloqueado, o cara parar de atender, né? A Rafa, que é minha esposa, teve aqui no podcast com você um tempo atrás, e a Rafa tem uma corretora de seguros, ela também vende consórcio. E ela está há 3 meses, se eu não me engano, vendendo consórcio. Atendendo lead todos os dias. Além de gerir a equipe, ela também atende os leads dela, também vende e tudo mais. E esses dias a gente estava falando com isso, porque ela estava dando um treinamento para a equipe dela. E nesses 3 meses, nenhum cliente bloqueou ela. Nenhum. Então, pô, em 3 meses, cara, pensa, mais de 2.000 leads que passaram ali com ela, com a equipe dela, nenhum cliente bloqueou ela. E é uma aula, hein? Já fica aqui de dica. Se não assistiu ainda, assiste o podcast da Rafa, porque ela passou o processo inteirinho, desde a captação, script de venda até o pós-venda. Show. Cara, muito top. Não, assim, o podcast dela ficou muito bom. Mas aí você pensa, por que ela nunca foi bloqueada? Pode ser que qualquer hora ela seja, tá tudo certo. Mas em 3 meses, nenhum cliente bloqueou ela. E ela fala com muita gente. E aí, às vezes, o vendedor fala, cliente me bloqueou, cliente me bloqueou, cliente me bloqueou. Mas é o que você falou. Não houve conexão. O cara liga seco. O cara não está disposto a fazer um quebra-gelo, um bate-papo. Ele já quer ir direto para a venda. Ele quer ligar e já quer tratar do que quanto o cara quer, já quer fechar o cliente e acabou. Como não gerou conexão, não teve aquela empatia, aquele bate-papo, aquela coisa legal, o cliente fala, pois eu vejo isso aí. Então pense nisso. Agora vamos falar do que você estava falando aqui, da validação do tempo. Cara, isso é uma coisa que eu brigo muito na equipe. O lead caiu, tem que se ligar, o vendedor tem que ligar na hora. Não é daqui 5 minutos, daqui 10, daqui 20, cara, é na hora. Por quê? Porque o Léo trouxe um dado importante. Você acha mesmo que se eu estou querendo comprar um imóvel, simulei com o Léo, eu só vou simular com ele? E vou ficar esperando até a boa vontade dele me ligar? Não vou. Se eu simulei com ele, é porque se o anúncio dele me encontrou, começa por aí, se o anúncio dele me encontrou, é porque ele segmentou um público X, em algum interesse, e eu estou nesse público. Se eu estou nesse público aqui, outros consórcios também estão me achando. E aí, cara, você pode ter certeza, né? Esses dias eu cliquei no anúncio da Rafa, da corretora da Rafa, não deu, cara, coisa de minutos. Eu entrei de novo, começou a aparecer anúncios de outras empresas de consórcio. Por quê? Porque com certeza eu me encaixei num público que o anúncio dela achou, automaticamente outras empresas me estavam segmentando aquele público, também me encontrou. Então você tem que pensar que o tempo já foi validado. Toda vez que a gente ligava para clientes acima de 5, 10 minutos, o que a gente ouvia? Já estou sendo... Cara, não, isso a gente pegava também, mas o que a gente mais pegava, Léo, e continua pegando quando acontece, é o cliente não lembrar do que ele fez. Preste atenção. Eu entro aqui agora no meu Facebook, no meu Instagram. Eu não entro para comprar nenhum tipo de produto. Não é consórcio, nenhum tipo de produto. Ninguém entra para comprar. Eu entro para me relacionar. É uma rede de relacionamento. Então eu entrei no Instagram, no Facebook, eu estou aqui me relacionando, vendo a foto dos meus amigos, curtindo, comentando e tudo mais, tal. E aí aparece um anúncio. Porra, interessante isso aqui. Uma chamada legal, de repente uma cópia legal, um criativo legal, eu cliquei. Aí eu abro, tá, respondo, tal, beleza. Volto pro que eu estava fazendo. Às vezes eu não estava com aquele interesse. Eu tenho ali um possível interesse de comprar um imóvel, mas não estava pesquisando, estou querendo, estou no momento de compra, mas eu cliquei. Aí você me liga amanhã, hoje é feriado, nós estamos gravando esse podcast no feriado, você me liga um dia depois. Aí você me liga, puta cara, até eu lembrar que anúncio que era, do que você está falando,
Cara, nem criei conexão com você. E às vezes eu não lembro, falo, cara, não lembro. Ah, cara, deixa quieto, nem sei o que você está falando. Então, às vezes eu desligo, ou você me manda, ou eu não te atendo, porque eu estou ocupado, e você manda o WhatsApp, negócio de consórcio. Não tem interesse não. O Valdir não tinha interesse? Não, ele tem interesse. O problema é que se eu tivesse ligado para o Valdir 1 minuto depois, ô Valdir, tudo bem? Você acabou de simular aí. É verdade, eu acabei de clicar aqui, o que é? Ô Valdir, tudo bem? Então a gente trabalha com o mercado imobiliário, com crédito. Como é que funciona? O que você está fazendo? Aí eu vou bater um papo com ele, eu já vou gerar conexão na hora. Mas um dia depois, amigo, é lead free. E ele soltou aqui sem querer, a gente trabalha com mercado imobiliário. Você falou que você trabalha com consórcio? Não. De cara, na abordagem? Não. Eu vejo muita gente queimando lead com isso, cara. Porque assim, uma coisa que eu tenho em mente aqui, que a gente já validou também. O que a pessoa quer comprar é o bem dela, é o imóvel, é o carro, é o caminhão. Ela não quer comprar o consórcio. Então se eu ligo pra lá, o fulano de tal do consórcio, cara, você queimou o lead. A pessoa, mais um vendedor, não quero saber não. É assim, ó, a gente tem que pensar que o consórcio, ele não é um produto final, né? Ele é um produto de meio. O que é produto de meio? Ele é um caminho para você adquirir um produto. Então, você tem que pensar que o seu produto, ele apenas ajuda pessoas a conquistar o sonho da casa própria, a conquistar o sonho do imóvel, a conquistar o sonho do carro, do barco, do serviço. Então, quando você for falar com o cliente, é muito importante que você não fale de consórcio, fale do sonho dele. Entendeu? Fale do sonho dele. Até para agendar a reunião. Olha que dica interessante. Quando você for agendar a reunião, cuidado, que a gente fala assim, ô Léo, que hora que eu posso te ligar para a gente falar do consórcio? O Léo fala, pô, cara, tô corrido, pô, me liga amanhã, não sei, tudo mais, tal. Aí eu vou fazer diferente agora. Eu vou mandar um áudio pro Léo. Ô Léo, tudo bem? Aqui é o Valdir. Léo, que horas a gente pode agendar para falar sobre a compra do seu imóvel? Que horas a gente pode falar? Que horas a gente pode agendar para falar sobre a realização do sonho da casa própria? Sobre a realização da compra do seu carro? É uma coisa que ele já queria. O consórcio ele não queria. Ou seja, eu não estou agendando reunião para vender para ele. Eu estou agendando reunião para falar do que é importante para ele. O que é importante para ele? A compra do imóvel, a compra do carro. Pô, não tenho tempo. Você não tem tempo para falar sobre o seu sonho? Sobre a troca do seu imóvel? Para falar de consórcio, talvez eu não tenha tempo, mas eu estou agendando para falar de compra do imóvel dele. Então, na hora que você for agendar, procura colocar sempre o sonho na frente, o desejo na frente. Ou você pode criar também uma cópia e mandar para ele, Léo, que hora a gente consegue agendar para falar sobre a sua saída do aluguel? Para você parar de pagar aluguel e entrar no seu imóvel. E isso é totalmente possível de fazer, por exemplo, se na prospecção, lá no anúncio, a pessoa que quando for morar tem uma pergunta, você paga aluguel, sim ou não? Você já pode mudar a sua abordagem conforme a resposta dele. Se ele paga aluguel, você pode fazer uma abordagem diferente. Se ele não paga aluguel, e é a compra do meu primeiro imóvel, ou a compra do meu segundo, terceiro imóvel, você consegue colocar isso no formulário e abordar de forma diferente. Sim. Eu vejo muita gente, Valdir, recebe lead, só olha o telefone e o nome da pessoa. Cara, coloca o formulário e não usa o formulário. Cara, é a maior burrice do mundo. Às vezes eu até pego pesado aqui com o pessoal fala, caraca, você tá cliente seu, você fala assim, mas é porque se não falar assim, o cara não acorda e ele perde dinheiro. Eu falo assim pro bem de vocês. Por quê? Eu fiz uma série de perguntas para qualificar o lead. Ele respondeu ali qual é o perfil dele, o que ele quer. Você vai ligar para ele, para você gerar conexão, é interessante você usar o que tá lá. Então, por exemplo, oi Valdir, tudo bem? Eu vi aqui que você acabou de preencher um formulário para compra do seu imóvel e eu vi que é o primeiro imóvel. É isso mesmo? Vamos lá realizar esse sonho seu? Sim. Ou seja, eu já gerei conexão baseada numa informação que ele me deu. Eu estou sabendo mais do que se eu soubesse só o nome e o telefone da pessoa. Uhum. Então, cara, tem pergunta de pré-qualificação, usa a resposta do cliente na abordagem já, para gerar conexão. É o primeiro passo da conexão. Sim. Na verdade, é para isso que você coloca uma pré-qualificação lá, senão não faz sentido. Se eu não for usar, é melhor você tirar, porque é óbvio que quando você coloca o formulário e você faz as perguntas de pré-qualificação, você encarece um pouco mais o lead. Pô, por que encarece? Porque algumas pessoas não gostam de responder nada. Então, se você não quer usar, é mais fácil você pegar e já colocar direto. Pô, saiba mais, clica e já manda os dados, acabou. Só que aí tem outro problema, né? Aí tem outro problema, vai passar de baseado. Não, então... Você vai falar com muita gente para ter uma baixa conversão.
Mas a pessoa tem que entender que se eu estou colocando uma qualificação, é para usar. Então, se eu estou colocando ali de que valor que você está buscando, se tem lance, não tem lance, paga aluguel, não paga aluguel, usa aquilo ali para você, na hora da abordagem, conectar e durante o processo validar se a pessoa falou realmente a verdade ou não, né? E realmente já entender se o cliente também é um cliente para o processo de consórcio ou não, que é muito importante saber disso. Mas eu queria fechar aqui, Léo, o que a gente abriu ali, que era o meu processo de vendas. Eu faço o processo em 5 passos, como eu falei, que é a abordagem, eu faço a conexão, que é o nosso quebra-gelo, aí eu faço ali a qualificação, que é a sondagem, eu vou para o processo de negociação e depois fechamento. Esses últimos 2 aqui, eu considero que assim, existem muitas falhas, né? A falha maior no processo de negociação é pegar um lead não qualificado. Porque quando eu tenho um lead que ele não está qualificado, que eu não sei as informações desse lead real, assim, que eu sei exatamente o que ele quer, o que ele pode, como ele pode, para quando ele pode, eu vou querer negociar com o cliente sem saber nada dele. O que vai acontecer? Eu vou ofertar para ele um produto bom, mas não é bom para ele. Porque, às vezes, na sua administradora, acontece muito na minha, eu tenho lá, sei lá, mais de 50 grupos de consórcio, só de imóvel. Cada grupo tem uma especificação, cada grupo tem uma maneira de ser ali. É um que empresta lance, outro que não empresta lance, é um que tem parcela reduzida, outro que não tem parcela, um que tem lance fixo, tem lance embutido. Cara, tem de tudo. E aí eu vou pegar, às vezes, um produto muito bom, mas que não encaixa para o Léo. E eu tô lá querendo ofertar para ele, achando que eu sou um vendedor lindo, maravilhoso, tô lá, cara, tem isso aqui. E o Léo, legal, vou pensar. E às vezes eu vou pensar dele cara, não tem nada a ver, você tá me ofertando um negócio que não tem nada a ver com o que eu preciso. Então, o processo de qualificação, ele é importantíssimo para você conseguir levar o cara para a negociação e, de fato, aqui, conseguir ajudar o cliente. Só que tem um ponto importante. A Rafa estava ontem no carro comigo e falou, puxa, cara, falei umas 10 vezes para minha vendedora que não pode passar o plano X antes desse e tudo mais. O que era isso? No processo de negociação, a gente tem que sempre abrir a negociação com o preço cheio. Na verdade, isso é uma técnica. Nada de parcela reduzida. Nada de parcela reduzida. Mas o cara viu uma carta lá, um anúncio com parcela reduzida. Na ligação, eu já falo para o cliente, olha, aquilo é um plano diferenciado, mas se realmente encaixar dentro do que você está precisando, sem problema, eu vou te passar esse plano. Mas deixa eu entender primeiro o seu perfil. E vou para o perfil do cliente, vou fazer todo o meu processo. Na negociação, o que eu vou fazer? Eu vou passar o plano cheio. Qual técnica que eu estou usando aqui? Eu estou usando ancoragem, que é uma base da PNL. Eu tenho que ancorar um valor nele, né? E outro que eu estou usando também é com a ideia de criar nele uma referência de um valor lá em cima, né, que a gente chama de contraste, lá em cima, para quando eu passar o plano baixo aqui, o valor baixo, o cérebro dele fala, puta, que top. Né? O que é isso na prática? O Robert Cialdini, que escreveu o livro As Armas da Persuasão, ele estudou sobre essa técnica, que é a do contraste, e ele diz que é o seguinte, se eu for o Léo falar, Léo, a parcela hoje para você começar a investir comigo é R$2.000. O que o cérebro do Léo vai fazer? Do 0 para R$2.000 é o que ele vai fazer. Isso aqui chama-se essa técnica. E aí ele vai falar, cara, peraí, R$2.000 é caro, é alto. Ok. Quando eu vou te falar, Léo, consegui uma parcela maravilhosa para você aqui de 1.000, o cérebro dele já não faz mais do 0 para 1.000. Faz ao contrário. Caiu de 2.000 para 1.000. Cara, tô ganhando R$1.000. É muito bom. E aí é onde o Léo tem mais intenção em fazer. Então, o vendedor recebeu um lead, parcela cheia nele. Processo de negociação, parcela cheia. Se foi captado com parcela reduzida. E é muito louco. O vendedor fala assim, Valdir, mas o cara falou que só pode pagar R$1.000. Como que eu vou passar uma parcela de 2.000? Não importa. É parcela de 2.000 que vai passar. Por que tem que passar a parcela de 2.000? Porque eu quero que ele chore mesmo.
Ele tem que entender a realidade dele. Ele tem que ver que a parcela é 2.000, para ele dar valor para quando eu chegar com a parcela de 1.000, de 1.500, lá de quanto você vai conseguir para ele. Se é uma parcela meia parcela, se é parcela reduzida. Então, passa a parcela cheia e o mais importante, se você trabalha com adesão, passe com adesão, que é a antecipação da taxa de administração. Passe ali a entrada. Olha, vou te vender uma carta de 500 mil. A entrada é 12 mil reais mais tantas parcelas de 2.000 ela vai bordoada. É isso aqui. Ah, mas eu não posso pagar. Ok, mas esse é o plano. O que não encaixou aqui? E aí eu vou negociar esse plano. Eu já sei que eu tenho uma entrada melhor, eu já sei que eu tenho uma parcela menor, mas eu não vou passar. Eu vou segurar ali e vou negociar aquilo com ele até o final. E aí entra o processo de fechamento. Ah, Valdir, mas e aí se o cara quiser escapar? É simples. Você apertou um pouquinho, o cliente realmente não pode. Léo, me diz uma coisa. O que seria bom para a gente fechar negócio? Ah, para mim a parcela de 2.000 não encaixa, mas se fosse uma parcela de 1.500 encaixaria. Processo importantíssimo de contorno de objeção, porque dentro da negociação entra o papel do contorno de objeção. Não é quebra, é contorno de objeção. Léo, me diz uma coisa. Para fechar negócio, a única coisa que está deixando inseguro é o valor da parcela? Ou tem mais alguma coisa que eu posso fazer, que precisa ser discutido agora? Por que eu faço isso? Porque o vendedor tem costume de contornando objeções conforme ela vai vindo. E aí fica aquele jogo. Eu faço isso, o cliente manda objeção. Então eu gosto de agrupar, juntar tudo e já matar as objeções. Então a parcela não ficou boa. É só isso, Léo? Ou tem mais alguma coisa que está te deixando inseguro? Eu acho que essa entrada vai apertar. Tá, essa entrada ficou boa. Detalhe importante, eu não passo o que eu tenho, eu pergunto. Tá, essa entrada não ficou boa? Qual seria o valor que ficaria ideal para a gente fechar negócio agora? E calei a boca. É o processo de calei a boca. Quanto? E ele vai me passar. Em cima do que ele vai me passar, é que eu vou discutir a partir daqui. Então os 10.000 você não tem? Você tem quanto? Tem 5? Tem 4? Tem 3? Em 3 isso ficaria bom? Ok, anota aqui. Tem mais alguma coisa, Léo, que está deixando seguro? Ou é só a entrada e a parcela? Não, é só isso. Léo, me diz uma coisa. Se eu conseguir para você chegar na entrada do jeito que você quer e a parcela, a gente fecha negócio agora? É algo para a gente fechar negócio aqui agora? Entrou o fechamento aí, ó. Já pega, volta o vídeo. Eu estou construindo para vocês aqui, desde a negociação até o fechamento. E aí eu vou ouvir o Léo. E o Léo vai me falar, eu preciso pensar, O que eu faço? Léo, inclusive eu te perguntei sobre o que estava te deixando inseguro. Você me disse que era a parcela e a entrada. Tem mais alguma coisa te deixando inseguro que você ainda precisa pensar? E ele vai me falar. Aí tem um detalhe muito importante. Alguns de vocês, e se ele falar que tem que falar com a esposa? Peraí, eu não sou amador. Ele não vai falar isso para mim. Por que ele não vai falar isso para mim? Porque se eu estou nesse momento negociando e dando fechamento nele, é porque lá na qualificação eu já validei isso. Eu já validei que ele não tem esposa e que ele decide sozinho. Ou eu já validei que ele tem esposa e que ele decide sozinho, ele não precisa dela. Porque se lá na qualificação ele tivesse me falado, eu sou casado, bababá e tudo mais. No CRM tem isso para você preencher lá. Tem, decide sozinho ou não. Eu teria perguntado, legal, Léo. E como você é casado, você consegue tomar essa decisão sozinha ou a gente vai conversar aqui hoje? É importante marcar uma nova reunião para ela participar, porque para tomar essa decisão ela precisa estar junto. Não, eu não tomo decisão sozinha, a Lara tem que estar junto. Eu não estaria levando isso até o fechamento. Tem até um ponto também, eu não decido sozinho, mas fala para mim que eu passo para ela. Eu não acho isso válido, porque você é um profissional de consórcio, você vai explicar de uma maneira super clara. Quando esse cara que acabou de ouvir pela primeira vez for passar para a esposa, ele vai passar completamente diferente, de outro jeito, sem emoção, e ela vai quebrar o processo. Então, isso acontece muito. Então, eu só fiz essa volta, mas eu vou falar sobre isso, para você entender que algumas objeções que chegam na hora do fechamento é porque não foram validadas lá na hora da qualificação.
Lá no CRM você tem o passo a passo do que você precisa, né? Então lá você tem quem decide sozinho, você tem quanto a pessoa pode pagar além do aluguel, se ela tem entrada, não tem entrada, se paga aluguel, quanto... Cara, tem todas as informações. Se você validou todo aquele processo, aqui a gente só vai estar discutindo formato de pagamento. Então não vem essas objeções, né? Porque às vezes o vendedor está ouvindo assim, mas se o cara falar isso, cara, não vai falar, porque eu já validei isso lá atrás. Agora, se ele está falando para você no fechamento que ele precisa pensar, falar com a esposa, falar com o pai, falar com o sócio, ele não tem dinheiro para fazer, ele não pode pagar essa parcela além do aluguel, ele não tem dinheiro para fazer. Mas isso não é objeção de fechamento. Isso é objeção de qualificação. Isso é objeção de qualificação. Então você não qualificou o lead direito. Então não é, eu estou com um problema no fechamento. Não, você não está falando de fechamento. Você está falando de qualificação. Esse lead não vai para a negociação comigo quando eu já percebo que ele não tem nenhuma chance de fechar comigo agora, porque ele precisa falar com a esposa, ele não tem condições de pagar, ele não tem entrada, ele não pode pagar na linha do aluguel, ele não vai para a negociação, não vai para o fechamento. Agora vamos voltar lá no que você falou. O vendedor tem que prestar atenção lá na qualificação em fazer as perguntas chaves. Tem algumas perguntas que não pode passar, né? E estão no CRM? Estão no CRM. Eu gosto de fazer essas perguntas sem tornar elas um interrogatório. Quanto você quer? Quanto você pode pagar? Tem entrada? Fica muito interrogatório. Então eu costumo fazer lá na conexão. Quando eu estou fazendo quebra-gelo com o cliente, eu vou perguntando, você é casado, né? Legal, e a sua esposa costuma tomar decisão junto com você para comprar um imóvel? Ou você toma sozinho? Não toma, poxa, legal, e onde que é o imóvel? Poxa, legal, você já viu o financiamento, não viu o financiamento? Eu vou pegando, dentro do bate-papo, eu já vou arrancando as perguntas, as informações que eu preciso para fechar o cara. Sem a pessoa perceber. Sem ela perceber. Valdir, mas eu não consegui. Tem que perguntar. Mas vai ser um interrogatório. Não tem problema, você precisa perguntar. Porque não pode levar para a negociação sem ter informação. Porque senão chega lá, eu costumo dizer que a venda é assim, alguém vai fechar. Ou eu fecho você, ou você me fecha. Então a maioria dos vendedores são fechados pelo cliente. Por que ele é fechado pelo cliente? Porque ele não fez as perguntas chaves. Entendeu? É mais ou menos assim, você vai numa consulta médica hoje. Aí você senta lá e você fala assim, então, doutor, eu tô querendo um remédio tal aí, que eu tô com uma dor aqui assim, me dá um remédio aí. Você não faz isso. O que você espera? Que o médico te pergunte, porque você sabe que ele vai perguntar algumas coisas, para que ele possa entender um pouquinho do que você está sentindo e prever um diagnóstico. Em alguns casos tem que fazer exames, né? Então, o papel do vendedor é a mesma coisa. Não dá para eu oferecer para você um remédio se eu não sei a sua dor, se eu não sei o que você precisa. Então, esse nosso processo aqui ele é muito importante, né? Você cumprir o passo a passo, não querer pular as etapas. Então, vendedor, não pule a etapa. E eu vou te falar uma coisa que eu acompanho já há muito tempo. Vendedor antigo costuma pular a etapa. Tá? Vendedor antigo, por quê? Porque ele está sem saco de ficar perguntando, de ficar validando. Então, uma dica, contrata um SDR. Contrata um SDR para fazer a qualificação, pré-qualificação e entregar o lead prontinho só para você negociar. Se você está vendo que você já não está mais com vontade de fazer essa etapa do processo, que chega um momento que você fala, cara, não quero mais ficar ligando para 100 lead, para arrumar um cliente interessado, contrata alguém para fazer. Se você é vendedor novo, aí nós temos outro problema. A gente está validando essa equipe na Rafa. Vendedor novo, por insegurança, pula processo. Com medo do cliente perguntar algumas coisas, eu pulo o processo. Então, se você é gestor de venda, tome cuidado, que se a sua equipe é antiga, ela pula processo porque ela está sem saco. Então, vale a pena ter um SDR ou exigir que o processo seja bem feito. Estar do lado, sempre relembrando. E conferir no CRM. E conferir se está sendo feito no CRM. Se você tem uma equipe nova, é treinamento diário. Falei isso para a Rafa, falei, cara, tem que treinar dia, mas eu já falei, não importa. Eu tinha um gestor, que é o Fernando, e o Fer sempre falava assim, Valdirzinho, eu chamava de Vavá, o problema é que o aprendizado é lento. Talvez eu fale para o Léo uma vez, o Léo vai captar e o Léo vai seguir. Mas tem pessoas que eu vou falar 10, 20, 30 vezes, até essa pessoa começar a ter o hábito de fazer. Então, a dica para o gestor de vendas,
faça treinamento todos os dias. Treinamento de manhã, à tarde, tem que ter o 1 a 1. O que é o 1 a 1? Todo dia você tem que sentar com 1, 2 vendedores e conversar com ele, e ouvir o dia dele, tirar as dúvidas dele. Todos os dias, até a equipe ter o hábito de seguir o processo. Não adianta você chegar lá hoje, cara, implantei um processo, é isso aqui, a coisa mais linda do processo. Daqui um mês eu volto para ver como é que foi feito. Não foi feito, amigo. Porque a sua equipe não teve o hábito de fazer. Então, para gerar hábito, é todo dia treinamento. Só assim gera hábito. E não precisa também ficar tirando treinamento da cabeça, né? Se você todo dia conversa com 1, 2 vendedores, você pega ali as dificuldades que ele teve naquele dia e é o treinamento do outro dia. Sim, sim. Já facilita, né? Assim, eu aprendi isso também com o Fernando, que foi um dos meus primeiros líderes e fiquei ali quase 10 anos trabalhando com ele, 11 anos trabalhando com ele. Fernando da Porto Vale. Fernando da Porto Vale, E acho que ficou mais tempo, ficamos de 2002 a 2014. Então, 12 anos trabalhando com o Fernando e 10 anos como gestor. Então, diretamente ele me treinava como supervisor. Antes disso, me treinava como vendedor. Então, eu tive 2 anos como vendedor, depois 10 anos como supervisor de vendas. E olha que interessante. O Fer sempre falava para nós, o aprendizado é lento, então eu tenho que treinar diariamente. Então, a gente tinha um processo. Chegava de manhã, treinamento, motivação, gás e tudo mais, e treinamento. E depois, à tarde, tinha a nossa reunião, que era a reunião do gestor. E aí entra o que você estava falando. Cara, primeiro dia, você tem um monte de coisa para falar. Segundo dia, terceiro, passa um mês. Você fala, cara, o que eu vou falar para a equipe? Já treinei a abordagem, não tem mais o que fazer. Aí, é o que você falou, como eu não tenho? O Fernando sempre ensinava isso com a gente. Ele falava, cara, se você passou o dia inteiro com a sua equipe na rua, atendendo o vendedor, como que você não tem conteúdo para passar a tarde? Se eu chego à tarde e eu converso com você, analiso o seu funil de vendas, eu já pego um monte de problema. Eu uso aquilo que a gente conversou, não expondo você, mas usando aquilo que a gente conversou para dar o pronto à tarde. Então, se eu vi que você está com problema de abordagem, vou treinar a abordagem. Conversei com o outro, eu vi que aquele lá também está com problema de abordagem. Eu vou treinando aquilo que a equipe vai trazendo de demanda. Quais são as demandas da sua equipe? Quais são as demandas que a sua equipe está precisando? Tem equipe que está precisando de fechamento. Treina o fechamento. Você massifica isso aí. E tem uma última coisa até, Léo, para fechar esse assunto, bem interessante, chega um momento em que você tem que aproveitar das peças que você tem dentro da sua equipe. Né? Muito gestor tem medo de pessoas crescerem mais do que ele dentro da equipe. Não tenha medo disso. Pelo contrário, para crescer, tem um segredo. Faça as pessoas que estão com você crescer. Esse é o segredo do crescimento. Cara, como que eu faço para crescer? Faz as pessoas que estão do seu lado crescer. Se todo mundo do seu lado cresce, automaticamente você é empurrado para cima, você é empurrado a crescer. Só que tem gestor que tem medo. Tem medo. Ele tem medo do vendedor dele crescer porque vai embora e tudo mais. Cara, não tem esse medo. Faz parte do negócio. Eu tenho orgulho de dizer hoje que eu tenho, cara, campeões de vendas no mercado de consórcio que passaram por mim, né? Eu sempre falo nos podcasts, cara, a Poli, falei com ela esses dias, cara, mandou uma mensagem, era 11 horas da noite, do podcast que eu gravei esses dias, ela falando, ela falou, eu queria te agradecer. E ela falou, cara, eu não esqueço, Valdir, do que a gente viveu no tempo que a gente trabalhou junto. Foram anos que eu aprendi muito na minha carreira. Então, ou seja, a Poli hoje, cara, é uma vendedora que, sei lá, a rede dela, Léo, deve vender mais de 100 milhões por mês. Top. Que está abaixo dela. E essa menina aprendeu comigo ali. Você tem o Juscelino, você tem o Taniguchi, você tem o Marrone, você tem o Sérgio. Cara, se eu falar aqui, eu vou falar, sei lá, de 40 pessoas aí que passaram, que hoje são donos de empresa, não estão comigo. Né? Eu acabei agora de passar a loja para o Marrone, acabei de passar uma loja para o Fabrício. Aí você fala, cara, por que você passou a loja para o Fabrício? Você podia ganhar sobre ele a vida inteira. Mas eu não tenho essa intenção. A intenção é que as pessoas estão do lado, elas têm que crescer. Então, gerente de vendas, por exemplo, não tenha medo das pessoas crescerem. Se elas forem embora porque elas cresceram demais, ótimo, não tem problema.
significa que você sabe formar outras pessoas para crescer. E aí é onde eu quero só fechar. O que eu fazia? Eu começava a colocar essas pessoas para dar a reunião. Então, às vezes você tem lá grandes talentos e você não usa. Põe seu vendedor para dar um treinamento. Pega a sua equipe e fala, cara, hoje você vai falar sobre X coisa. Pega o que o Léo mais domina, põe ele para dar treinamento. Pega o outro, põe para dar treinamento. Pega o outro, põe para dar treinamento. O que vai acontecer? Você vai começar a ter vários vendedores se sentindo parte da equipe. E isso é algo muito importante, pertencimento. Quando as pessoas se sentem parte do negócio, elas entregam mais. Então, esse é um detalhe muito importante. Muito demais. Show. Cara, legal. Tem mais alguns detalhes que eu julgo importante da gente abordar aqui, mas assim, ser o cara da gestão. Eu queria que você desse ideias aqui, dicas, para quem está montando a equipe. Porque eu vejo que o pessoal tem dificuldade de montar a equipe, dificuldade de ter equipe. Hoje, toda vez que alguém quer contratar o CRM e vem falar comigo, eles perguntam o que acontece se eu precisar desativar alguém, colocar outra pessoa, porque a taxa de retenção nesse mercado é horrível. O pessoal recicla muitos usuários ali, muitos vendedores. Então, eu vejo que não é só a contratação, mas também a retenção dessas pessoas na empresa. O que você diz para essas pessoas que estão passando por essas dificuldades aí? Então, é assim, ó, é muito comum você ouvir no mercado de consórcio que a retenção do profissional assim, você tem um turnover muito grande. Né? Então, o primeiro passo é você acertar a mão na contratação. Demore para contratar, né? Mas demita muito rápido. Né? E a maioria das pessoas faz o contrário. Contrata a primeira pessoa que aparece disposta a trabalhar e aí depois fica segurando essa pessoa dentro de casa. E aí você fica com um profissional que não dá resultado. Ou então, né, o próprio profissional acaba saindo fora e deixando o cara na mão. Então a primeira dica é, invista tempo em qualificar a sua contratação. Pense com carinho quem é a pessoa que você quer contratar. Mas tome muito cuidado, que isso já aconteceu, de querer qualificar demais o profissional que você vai contratar. Dê oportunidade para pessoas que estão a fim de trabalhar. Porque nem sempre o cara que tem faculdade vai dar certo. Nem sempre o cara que já trabalhou em 10 empresas vai dar certo, né? Eu já cheguei a contratar algumas pessoas e deixei de contratar outras também. O cara chegava, fulano, não, porque eu já trabalhei, fui o melhor vendedor, tal. Eu falo, cara, mas se você era o melhor vendedor, por que você saiu de lá? Se você era o melhor vendedor, por que você foi mandado embora? Alguma coisa errada tem? Então, eu já tive, nesses 20 anos, muita coisa para aprender. E uma das coisas que a gente aprendeu lá também com o Fer, e aí depois eu implementei isso na minha empresa, os melhores profissionais não estão no mercado. Os melhores profissionais estão bem empregados. Coloca isso na sua cabeça. Eu quero contratar um vendedor bala. Você não vai achar. Porque esse cara bala está bem empregado, ele é dono de empresa, ele está ganhando dinheiro. Pô, Valdir, o que eu vou fazer então? Você tem que estar disposto a formar. O problema é que a maioria dos líderes não querem formar. Ele quer contratar o vendedor pronto, para ele colocar aqui, o cara ligar e vender. Tirar o vendedor dos outros? Tirar o vendedor dos outros, ficar aliciando, vou ligar para tentar aquele cara pagar mais. Pô, para com isso. Mentalidade pequena. Mentalidade pequena. Não tem, cara. Se você pegar hoje todo o meu time, nenhum foi aliciado e nenhum veio de nenhuma empresa assim, eu arranquei de lá. Não, nenhum. Se você pegar hoje lá na nossa loja na Penha, não tem nenhum vendedor que você foi lá e arrancou de algum lugar e trouxe para cá. Não foi. Por quê? Porque a gente forma vendedor. Então o que a gente faz? A gente dá oportunidade para pessoas que estão a fim de trabalhar, que estão a fim de ter uma virada financeira, que estão a fim de, sabe, de mudar de vida. Independente de falar bonito, independente de ter muita habilidade de comunicação. Cara, assim, esquece esse negócio, né? Eu falo assim, a Rafa tem hoje lá um gerente de vendas, que é o Du. Porra, cara, eu lembro quando eu contratei o Du a primeira vez lá na Porto Vale para trabalhar comigo para ser telemarketing, para ser SDR, né? Hoje é SDR o nome, naquela época era telemarketing. O Du entregava marmita. Era motoboy entregando marmita. Cara, e depois se transformou num baita vendedor. Depois foi com a gente para a Demicon, se transformou num baita gerente de vendas. Depois abriu a sua empresa. Hoje trabalha com a Rafa na corretora lá, tem a sua equipe de vendas. Então é um cara que, se normalmente no mercado, não teria oportunidade. Porque é um cara que não tinha experiência com venda, não falava tão bem.
não vinha do mercado, era motoboy, entregando marmita. Então, muitos não dariam oportunidade, porque muitos querem contratar o cara bonitinho, já o prontinho, que já chega de gravata, senta e vai vender. Esse cara não está no mercado. Então, você tem que dar oportunidade para quem está afim de trabalhar, né? Então, esse é o primeiro ponto. Dá oportunidade para quem está afim de trabalhar. Retenção. Como que eu faço para ter retenção? É muito simples, cara. A primeira semana do vendedor, ela é crucial. Você tem que ter ali um processo também. Lembra que eu falei do processo de venda? Você tem que ter um processo de contratação. Contratei, o que eu faço com esse cara? Muitos chegam lá, dá um treinamento de 2, 3 dias, enche a cabeça do vendedor com tanto conteúdo que o cara se perde com tanto conteúdo e depois fala, agora vamos vender. Aí o cara chega lá e o cara não sabe o que fazer. Não tem um roteiro do que vai fazer. Então você precisa montar um processo. Primeiro, encurta seu treinamento. Tá? Encurta seu treinamento. Trabalhe mais técnicas de venda do que produto. O cara quer fazer o quê? 3 dias. Como é que funciona o grupo tal, o grupo tal, o grupo tal, como é que funciona o consórcio INCC, como é que faz reajuste INCC. Cara, é tanta coisa que o vendedor não vai usar. Ele não vai usar, porque no começo o que ele vai fazer? Ele vai ligar, primeiro dia que ele vai ligar. Ele vai ligar e vai agendar cliente. Teoricamente, ou o gerente, ou o supervisor, ou o vendedor experiente vai fazer as entrevistas. Depois disso aí, ele vai fazer a qualificação. É isso. Depois ele vai começar a negociar, então tem um passo a passo. Então, simplifica o seu treinamento para o vendedor ter noção do que é o produto, como funciona o básico e põe o cara na prática. O que é a prática? Passo a passo. Primeiro, amigo, você vai ligar e vai agendar as reuniões e eu vou fazer a negociação para você. E ele acompanha. E ele acompanha. Vou trabalhar para você, por você. Fica aqui do meu lado. Faço 1, faço 2, faço 3, faço 4, faço 5. E eu faço passo a passo, um script certinho. E o vendedor do lado vendo. Fez isso aqui, fala, campeão, agora é com você. Você vai fazer a qualificação. E eu vou ver. Ele faz a qualificação. Depois eu entro para fechar. E aí o cara vai evoluindo. Ao longo do caminho vai evoluir. Só que quando eu grudo nesse vendedor, na primeira semana, qual que é a ideia? Tirar a venda. Porque se o cara vender na primeira semana, na segunda semana, ele fica no negócio. O problema é que o cara entra na sua equipe e é abandonado. E depois de um mês ele não vendeu nada. Contratar 10 andando de uma vez, você não vai conseguir dar conta de acompanhar todo mundo. Se você tiver mão para tudo isso, tudo bem. Agora, um gerente de vendas, se ele tiver 2, 3 vendedores que já estão numa performance legal, que possa dar um suporte, já dá para contratar 3, 4 vendedores. Agora, se ele não tiver, complicou. Agora, também tem aqui outro lado. Você vai montar uma equipe de vendas hoje. Amigo, você não vai contratar um vendedor? Você já tem que ter a cabeça, cara, eu vou contratar 10. Vou fazer o processo com os 10 ali, né? E eu sei que eu vou perder ao longo do caminho 2, 3, 4. É normal, tá tudo certo. Faz parte do processo algumas pessoas ficarem pelo caminho. Mas eu tenho que ter o meu processo bem definido. Tá? É isso. O processo de vendas, ele tá até tranquilo. Se você usar o CRM lá, tem passo a passo, etapa por etapa. Então é mais você acompanhar. Né? Uma pessoa que usa o CRM vê tanta dificuldade assim ou não? Não. Bem mais tranquilo. Então, cara, esse podcast pode escalar, ele é um podcast da escala. Mas a gente fala tanto do CRM, por quê? Porque no seu dia a dia é a ferramenta que você mais vai ver o dia inteiro, é o que vai te ajudar a vender. Sem o CRM, cara, você pode até não fazer tráfego, você pode fazer PAP. Se você não tiver CRM, você não vai explorar o máximo potencial de resultado que você poderia ter. Então é por isso que a gente fala bastante disso. Né? Então, para finalizar aqui, o que eu quero é que você preste muita atenção aqui. Tudo que eu sei sobre o consórcio, tudo que eu entendi nesses últimos 2 anos e pouquinho aí, dentro desse início, processo de vendas, captação, eu aprendi com esse cara. Tá? A gente acabou desenvolvendo muita coisa junto, mas, cara, quem me trouxe para esse nicho foi ele, quem me ensinou tudo que eu sei foi ele. E ele tá te passando informações aqui de graça, sem cobrar nada por isso. E muito mais do que isso, o CRM que a gente disponibiliza R$45 para o usuário é o processo que ele já validou, que a gente já tem feito isso desde o início. Sim. A captação de leads, jogando o lead em 3 segundos dentro do CRM, mantendo num processo de vendas ali para todo mundo, é uma metodologia que a gente já validou há mais de 2 anos. E desde o primeiro mês, dobramos o faturamento. Certo? Sim. Então, assim, é um negócio que está extremamente validado, um profissional extremamente competente, 20 anos de mercado só de consórcio, tá? E ele está disponibilizando essas informações aqui, todo esse conteúdo de graça, então aplica.
O que eu vejo, Valdir, por que eu tô criando por que eu criei esse podcast aqui? É porque muitas pessoas vieram até mim porque eles faziam um trabalho offline, PAP, divulgação no orgânico e tal, OLX, então trazia o pessoal pelo bem ou pelo crédito. Mas também anunciava consórcio no marketplace, mas vendia pouco. E eles queriam aumentar as vendas. Aí eles começam a fazer captação, jogam no CRM, não usa o CRM direito. Demora para atender o lead. Atende o lead como se fosse para tirar pedido. Cara, assim não vai rolar. O que rola é você ter um processo e você adaptar a sua operação para aquilo. E eu vejo muita gente também, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, muita gente que se prepara. Ah, Léo, eu não vou começar esse mês porque eu estou treinando a minha equipe para isso. Aí no próximo mês eu vou começar. Cara, melhor dos mundos. Por quê? Quando começar, já está todo mundo preparado. Tá? Então é interessante você entender o seu processo, preparar a sua equipe, fazer todo mundo entender como é o funcionamento daquela operação. Por exemplo, antes de você dar suas considerações finais, o que a gente faz aqui na escala quando alguém começa a captar leads? A gente primeiro faz ele preencher uma ficha, e essa ficha para entender como é que funciona a operação dele. Tem adesão? Não tem? Se vende presencialmente? Se vende à distância? Se é mais telefone? Se é mais chamada de vídeo? É mais imóvel, caminhão, máquinas? Cara, tem loja que só vende máquina. Então é diferente, e ele vende máquina presencial. Então não adianta eu captar um lead de carro para ele, porque ele não vai vender, porque não é o know-how dele. Sim. Então a gente vai procurando entender ali como é que funciona a operação. Para depois eu colocar todos os vendedores no grupo de WhatsApp e mandar, olha, a campanha que a gente desenvolveu foi essa aqui é a segmentação de público, essa aqui são as fotos que a gente está usando nos anúncios. O formulário de pré-qualificação tem essa e essa pergunta. Vai chegar no CRM para você assim, assado. Tem gestor que vê toda aquela informação e não passa para a equipe. De que adiantou todo esse trabalho? Se quem vai atender o lead não recebeu a informação. Então, assim, tudo é um processo, e o processo não para no gestor. Eu vejo muito gestor que contrata o CRM só para ele, e ele vai distribuir o lead um a um, vai mandar por e-mail, vai passar numa listinha. Não adiantou de nada, você jogou dinheiro fora, porque você não vai atender com velocidade, você vai virar gargalo, o vendedor vai entrar em contato com o cliente sem ter a informação de pré-qualificação, ele não vai ter sistema para colocar a história. Quando ele dá o retorno para você, você não vai registrar isso por falta de tempo, porque às vezes você vai estar fazendo outra coisa, então não vai registrar o retorno daquele lead. No final das contas, você não teve gestão de nada e o seu processo não funcionou. Então, assim, se você quer ter resultado nesse mercado, você tem que se adaptar a ele. Não é achar, vou começar e vai cair dinheiro na minha conta. Não é assim que funciona. Vai cair dinheiro, vai dar muito resultado desde que você siga um processo. Perfeito. Tá? Então, dá suas considerações finais aí. Assim, nesse bate-papo a gente trouxe muita informação, né? A gente trouxe informação desde o atendimento do lead, a uma gestão, a uma contratação. Mas eu li um livro esses dias, que acho que isso vai clarear muito a cabeça da galera, que é o De Volta ao Mosteiro, que é o segundo livro da série lá do O Monge e o Executivo. E é muito legal porque bem no começo eles voltam 6, mais o Simeão, que é o cara que está dando o treinamento para eles, e todos eles estão falidos. Todos. E a discussão do livro é o porquê que nós passamos aqui um retiro inteiro aprendendo sobre liderança, voltamos e um ano depois ninguém conseguiu aplicar nada. Porque é muito diferente ouvir o podcast e colocar em prática. E a gente sabe disso. Então o que você tem que fazer? Você tem que voltar esse podcast, anotar tudo que faz sentido para a sua operação e amanhã colocar em prática. Simples assim. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Cara, você tem que testar. O problema é que a gente ouve podcast, legal, aquilo lá, até sai uns insights, chega lá, fala, equipe, então, ouvi lá, o Valdir falou tal coisa, acho que é legal a gente fazer isso aqui, fica por isso mesmo. Não, você quer mudar o seu negócio? Pega uma folha, anota insight por insight, anota esse roteiro dos 5 passos, você falou aqui, a Rafa no podcast trouxe script de venda, trouxe o roteiro dela de atendimento, que se não me engano, acho que são 7 passos. Foi muita dica, muito boa. Ela trouxe isso. Você anotou um por um e falou, vamos validar esse processo, está funcionando para ela, vamos ver se funciona para nós. E implanta isso aqui na sua equipe. Eu tenho certeza que o seu negócio vai mudar. Agora, só ouvir podcast, achar bonitas coisas que eu falo, achar legal o que o Léo fala, não muda a vida de ninguém. Não vai mudar a sua vida. O que vai mudar é você sair do ouvir e ir para a prática, que é o que eu recebi de ensinamento nesse livro aí De Volta ao Mosteiro. Fechou? Algumas pessoas me falaram assim, Léo, é legal, tem muita coisa que a gente já sabe ali, né? Mas sempre rola algum insight novo. Cara, você é do mercado de consórcio.
Então, provavelmente, muita coisa que a gente falou aqui, você já sabe. Mas, cara, com certeza tem muita coisa também que a gente falou aqui e deu um estalo na sua cabeça. Então, cara, é esse estalo aí que eu quero que você anote, é esse estalo que eu quero que você comente no vídeo, é esse estalo que eu quero que você aplique amanhã. Tá? Então, o que faz sentido é você falar para mim depois, poxa, Léo, assisti o podcast de você aí com o Valdir e, cara, eu tive um puta resultado. Então, é isso que a gente está buscando. Por isso que isso aqui é aberto, por isso que isso aqui é de graça, né? Algumas considerações finais? Não, só isso. Galera, tamo junto aí. Então, só os últimos avisos aqui. A Scala faz captação de leads qualificados para sua operação de forma personalizada. Então, se você vende alguma coisa muito específica, o seu jeito de vender é específico, você quer um negócio adequado para você dentro da sua rede social, só entrar em contato, clica aqui no link da descrição, vai ter uma forma de você entrar em contato com a gente. Léo, eu não posso pagar por uma equipe de marketing ainda, não é o meu momento. Tem um plano de assinatura de leads, que não é compra de leads, é uma gestão de tráfego compartilhada. Como é que funciona isso? Os anúncios são feitos através da minha conta de anúncios, da minha rede social. E como tem várias pessoas diferentes que recebem os leads vindo da minha rede social, o custo é compartilhado, então fica diluído muito mais barato. Não significa que vão receber os mesmos leads, porque não vão. Os leads, cada lead vai para uma pessoa só. Só que o trabalho de gerir aquela conta de anúncio é um só e ele é diluído, então fica muito mais barato. Tá? Então também vai ter o link aqui na descrição. E se você ainda não usa o CRM de consórcio, pelo amor de Deus, a gente falou o tempo inteiro aqui de processos e a gente está entregando para você um processo pronto. O CRM não é só para você receber leads. Nosso intuito lá desde o início foi entregar, não um sistema, entregar um processo validado e que ele vai funcionar em qualquer operação. Tanto é que a gente iniciou lá na Demicon, depois a gente migrou para todas as outras administradoras do Brasil. Tá? Então, a nível de vendedor, representante, alguns casos até a própria administradora, a gente já validou o processo do CRM em várias administradoras diferentes. Então, com certeza, ele vai servir para você também. Tá? Então, se você quer vender mais, você precisa de lead e você precisa de processo, ou seja, você precisa do CRM. Tá? Então, vai na descrição aqui e não perca tempo. Começa logo e não esquece aqui de curtir, compartilhar, ativar o sininho e já mandar para o seu amigo, porque, cara, a gente compartilhou conhecimento de graça aqui. Custa nada você compartilhar com a sua equipe aí, né? Vai ter conhecimento, show. Pessoal, obrigado, fique com Deus. Um abraço, pessoal, até mais. Até mais.